todos, Moacir Bezerra, médico nutrólogo novamente. Bem, pessoal, no último vídeo eu falei a respeito da obesidade enquanto uma doença e daquela questão se é ou não é doença, e que hoje mostrei que hoje é aceito pela maioria das entidades médicas sim como uma doença. Mas como é que eu avalio se eu tenho a obesidade, ou seja, como é que eu avalio se eu tenho essa doença ou não? Hoje em dia o critério mais aceito é o do índice de massa corporal, o IMC, tá? O IMC, ele é calculado a partir da altura do indivíduo e o peso. Então o indivíduo pega o seu peso e divide pelo quadrado da altura, ou seja, divide pela sua altura 2 vezes. E ele vai dar um número, e esse número vai cair dentro de uma tabela que vai classificá-lo. Se for abaixo de 18,5 esse número, o indivíduo é dito como baixo peso. Se esse número for variar de 18,5 a 25, ele é dito como tendo peso normal. Se for acima de 25 até 30, ele é considerado como sobrepeso ou pré-obesidade. Se acima de 30, ele é dito como obeso. E aí de 30 a 35, obesidade grau 1, de 35 a 40, obesidade grau 2, e se for acima de 40, obesidade grau 3. Não tem grau 4, 5 e 6, mas você vai ver indivíduos com 47, 48, 50 e 50 e poucos, né, de IMC, continua sendo uma obesidade grau 3. Bem, além do IMC, a gente precisa também ver se o paciente tem algum outro sinal de adiposidade excessiva. Então, não é só estar com o IMC elevado que ele vai ser dito obeso. Aí muitos criticam, e realmente com razão, porque há indivíduos com peso elevado, no IMC alto, mas que não tem excesso de adiposidade, eles não são obesos. Por exemplo, um fisiculturista. Bem, mas na maioria das pessoas, o IMC é aceito sim. Por quê? Porque há uma relação importante entre o aumento do IMC e o risco de doenças e de mortalidade. Então, para a maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas, se tiver com IMC elevado, ele vai ter um risco aumentado de doença. O IMC também, por outro lado, muito baixo, também aumenta o risco de doença, principalmente em populações mais idosas. Bem, então, além do IMC alto, eu preciso ver se tem excesso de adiposidade. Como é que eu vou avaliar isso? Tem várias maneiras, e a maneira mais simples e muito eficaz é através da medida da circunferência abdominal. Uma vez que o indivíduo tem a circunferência abdominal elevada e o IMC alto, ele sim é dito um indivíduo obeso, tá certo? É considerado, né? Então ele tem realmente um excesso de peso com excesso de adiposidade. Os parâmetros de normalidade eles vão variar para faixas de populações diferentes, mas para ter certeza que você tem um excesso de adiposidade, se for um homem acima de 102 centímetros de circunferência abdominal e para uma mulher acima de 88. Se tiver acima de 88 ou acima de 102, realmente você tem um excesso de adiposidade sem dúvidas, tá bom? Muito importante a questão do IMC é que, em relação às críticas que se faz a ele, é que ele também não verifica se esse excesso de peso ele é ou não relacionado com o local de deposição da gordura, tá? Então, é um fator muito importante no diagnóstico da obesidade e na questão do efeito negativo da obesidade sobre o corpo, é a questão de onde essa gordura se deposita. O IMC ele não avalia isso, é uma crítica que se faz e eu concordo, tá? Então, assim, se aquelas pessoas que têm uma deposição de gordura mais na região abdominal, aquela gordura visceral, que é metabolicamente mais agressiva e mais deletéria para o indivíduo, esse tem um risco mais elevado do que aquele indivíduo que tem um excesso de peso, mas que tem uma deposição de gordura mais na região de quadril e coxas, né? Então, aqueles dois padrões que se compara com a maçã ou com a pera. Então, um corpo, um fenótipo, né? um corpo que tem parecido com uma maçã, ou seja, com gordura mais central, ele é pior para a saúde do que aquela pessoa que tem um corpo que a gente chama, né, compara com uma pera que tem uma cintura mais fina e um quadril e coxas mais largas. Essa pessoa tem um risco metabólico mais baixo. Outro ponto importante a respeito do IMC é porque já foi visto e demonstrado, tem hoje o conceito do obeso metabolicamente saudável, aquele indivíduo que tem um IMC acima do normal, ele realmente tem um excesso de adiposidade, mas ele não demonstra nenhum tipo de alteração metabólica, ele não tem pressão elevada, ele não tem alteração da glicemia, da glicose, ele não tem diabetes, ele não tem pré-diabetes, ele não tem colesterol alto, ele não tem doença cardiovascular, ele não tem nenhum tipo de manifestação metabólica do excesso de peso, e aí foi visto que esses indivíduos eram chamados obesos metabolicamente saudáveis. Bem, hoje em dia, considera-se que isso seja um status de doença que ainda não foi
ainda não progrediu. Então, o indivíduo que hoje está acima do peso e está saudável, ele tem uma chance muito grande, o risco, a probabilidade muito grande de mais para frente ele vir desenvolver essas alterações metabólicas. Então é como se ele estivesse fazendo uma fotografia de um momento, de um instante. Mas se você fosse ver o filme, né, da vida dessa pessoa, mais para frente ela ia desenvolver as doenças. Então, em estudos que a gente chama de cross-seccionais, ou seja, estudos que avaliam apenas aquele momento, realmente esses indivíduos têm risco baixo. Quando você vai ver estudos longitudinais, ou seja, quando há acompanhamento dessas populações, dessas pessoas a longo prazo, você vai ver que eles têm risco aumentado sim, tanto de doença quanto um risco de mortalidade elevado. Bem, então, para a gente ter alguma aplicação prática, se você suspeita que está com obesidade, ou seja, se você suspeita que está acima do peso, isso é por causa de gordura. Isso é muito comum aqui no meu consultório, quando eu pergunto para os pacientes se eles acham que são obesos, ou se eles têm familiares obesos, muitos têm dificuldades. Não, o meu pai, ele é gordinho, mas eu não sei se ele é obeso, eu acho que ele não é. Então, se há essa suspeita, como é que eu devo proceder? Primeiro, eu me peso, eu meço a minha altura de uma maneira correta e calculo o IMC. Uma vez que o IMC esteja acima do normal, eu vou passar uma fita métrica na região abdominal, em cima da cicatriz umbilical, e vou medir. Se for num homem maior do que 102 e numa mulher maior do que 88, certamente essa pessoa estará obesa se tiver um IMC acima do normal. Tá? Pessoas que estiverem com IMC dentro do normal e tiverem com essas circunferências abdominais elevadas, elas também têm risco cardiovascular, risco metabólico e de doença elevado em relação à pessoa de mesmo peso que tem a circunferência abdominal normal. Então, era isso que eu queria dizer hoje. Um abraço a todos e até a próxima.